E aí, primeira série, beleza? Hoje a gente vai trabalhar com vocês dois assuntos importantes aí do terceiro bimestre, que são os capítulos 9 e 10, né? Trabalho e sociedade e outros olhares sobre o trabalho. Lembrando que a sociologia do trabalho é um assunto muito importante, que tem autores muito famosos aí dentro da sociologia brasileira, né, como Florestan Fernandes, da Escola Sociológica Paulista, mais recentemente o Sérgio Lessa e o Ricardo Antunes, dentro da sociologia do trabalho, inclusive de influência internacional com as suas pesquisas. E um dos autores que vai da sociologia clássica intervir diretamente nesse processo é o Karl Marx, né? O Marx ele vai estudar o trabalho como parte ontológica do ser humano, aquilo que funda o ser enquanto ser. E dentro das categorias que ele vai pesquisar, o trabalho vai ser a mais fundamental, tá? Porque, segundo ele, é o trabalho que transforma o ser humano em ser humano propriamente dito. É através da reprodução material da existência do ser humano que o trabalho se materializa naquilo que transforma o homem enquanto aquilo que ele é hoje, através do desenvolvimento da técnica, através da transformação social da natureza, através da modificação da sua própria natureza nesse processo. O homem foi mudando de habitat, mudando as relações sociais, foi diversificando as relações de trabalho, foi gerando relações de uso e de troca dentro do desenvolvimento comercial e econômico das sociedades, tá? E o trabalho vai dinamizar esse processo. De início, o ser humano era um animal fraco, um animal frágil em relação a outros predadores importantes, tá? Um animal que não enxergava bem, que não se locomovia bem, apesar de ter uma musculatura, apesar de ter características muito mais adaptativas e fortes do que um ser humano possui hoje, tá? E ele vivia na copa das árvores. E ao entrar em contato com a própria natureza, o ser humano uma vez percebeu, né, que para se afugentar dos predadores, os instrumentos que a natureza permitia a ele enxergar passaram a ser utilizados por ele. Uma vez que ele foi colher, né, por ele ser caçador e coletor, foi colher algumas frutinhas no chão enquanto chegou um predador para afugentá-lo. Ele subiu em cima da árvore rapidamente, um galho vai cair em cima da cabeça desse predador, ele vai sentir aquela dor e o ser humano vai realizar trabalho pela primeira vez, o chamado trabalho teleológico, a pré-ideação de um projeto que existe na cabeça do ser humano enquanto raciocínio, que permite a ele diferenciar-se dos outros grupos de animais, tá? Por isso que o Marx vai colocar que através da pré-ideação e do trabalho teleológico, que é realizar um trabalho intelectual antes do trabalho manual ser feito, né, é aquilo que vai diferenciar, segundo ele, o pior engenheiro da melhor abelha. Né? É o que vai diferenciar, por exemplo, o ser humano dos outros animais no processo da transformação da natureza e na modificação dela pelo próprio ser humano, modificando a si mesmo no decorrer do tempo. E quem vai fazer isso é o trabalho, que vai ajudar a desenvolver a linguagem, que vai ajudar a desenvolver as relações sociais, que vai dividir as relações de trabalho em sexo e especialidade. Posteriormente, essa divisão ela vai acontecer em nível maior, porque o ser humano vai descobrir outros instrumentos de trabalho, vai desenvolver a técnica para elaborá-los e vai criar, assim, a tecnologia necessária para modificar ainda mais a natureza humana e, assim, o trabalho vai se tornando a base da nossa sociedade contemporânea, a base do cotidiano da vida do ser humano, que sem ele não sobrevive, tá? E uma das categorias importantes a ser estudada dentro do trabalho é aquilo que o Marx vai chamar de forças produtivas ou forças de produção, tá? Vou passar aqui um pouco do conteúdo. O livro ele vai falar, né, da evolução do trabalho. Eu não vou falar da evolução do trabalho, eu vou falar do trabalho enquanto um instrumento sociológico, certo? Que vai ajudar, do ponto de vista teórico e material, a desenvolver o ser humano no decorrer do tempo.
Eu vou estudar com vocês a categoria do trabalho. E dentro da categoria do trabalho, né, uma das categorias importantes a serem conhecidas são as chamadas forças produtivas ou forças de produção. As primeiras forças produtivas que existem, certo? A principal delas é a força de trabalho do homem e da mulher, que só tem como transformar, né, a natureza humana ao transformar e modificar a própria natureza, que também é uma das principais forças produtivas, se não a principal força produtiva. Porque senão o trabalho do homem e da mulher, sem a transformação dela, não faria sentido. Né? Como era que ele iria sobreviver? Tá? Então, a natureza, mais o trabalho do homem e da mulher, mais o meio que o homem se utiliza para modificá-la, os instrumentos de trabalho, a técnica, como fazer esse processo, tá? Esse método utilizado para modificá-la, esse conjunto de fatores é chamado pelo Marx de forças de produção ou forças produtivas, tá? Dentre as forças produtivas, quando o homem vai desenvolver a sua técnica no sistema capitalista, tá? A natureza e os instrumentos de trabalho vão ser apropriados como propriedade privada de alguém. O Rousseau vai colocar lá na origem do discurso da desigualdade entre os homens que a natureza vai transformar-se em propriedade privada, separando o homem de uma parte daquilo que levava à sua sobrevivência. A parte das forças produtivas foram separadas de uma parcela muito grande da população. E é isso que vai fazer com que a desigualdade ela se perpetue no decorrer do tempo. Tá? O homem agora só tem uma parte das suas forças produtivas. Ele foi alijado delas, foi separado, foi alienado delas. Tá? Então, aqueles que só possuem a sua força de trabalho no sistema capitalista são chamados de trabalhadores, são chamados de proletários, porque tem aí como a única coisa que realmente possui seus filhos, como vai colocar o Marx, e aqueles que vão se apropriar da natureza como propriedade, enriquecer em cima da exploração do próprio trabalho, né, em forma de soldo, em forma de pagamento, em forma de salário, né, o Marx vai chamar de capitalistas ou burgueses. Certo? E é justamente no contexto do desenvolvimento do capitalismo que vai acontecer um avanço significativo das forças de produção e de modelos produtivos, certo? As forças produtivas vão atingir, né, o máximo do seu desenvolvimento, porém as pessoas não tinham a oportunidade ou as mesmas oportunidades de usufruí-las, tá? E assim, as relações de produção, a relação que o sujeito tem dele com o outro, né, para produzir a sua existência, né, através da troca, através do trabalho, através da busca por uma vida melhor, né, quando ela entra em contradição com o desenvolvimento tecnológico e das forças produtivas, existe uma disputa dentro da sociedade, dentro dessas estruturas, que o Marx vai colocar, né, como luta de classes, que vai ser a força motriz do desenvolvimento das sociedades, né, que aí vai entrar na questão do debate dos outros capítulos que nós vamos estudar, como, por exemplo, a questão da mudança social, que acontece, segundo ele, por meio de uma revolução, seja na questão da produção ou seja na questão política, tá? É interessante colocar que esses temas eles estão correlacionados no pensamento do Marx. Dentre os modelos de produção que vão surgir dentro do sistema capitalista, né, um deles vai levar ao estudo de outras categorias. Né? A primeira dessas categorias é a alienação do trabalho, a separação do trabalhador do fruto do seu trabalho, a separação do trabalhador do processo produtivo como um todo, que agora ele só sabe uma etapa e controla apenas uma parte do processo, tá? E principalmente a alienação dele, a separação dele, a alienação dele em relação ao produto, que muitas vezes, né, por exemplo, um operário da construção civil, ele trabalha, né, para construir um prédio na beira-mar, por exemplo, ele não tem dinheiro com o salário que ele recebe para pagar a prestação de um prédio que ele mesmo ajuda a construir. Né? Ou como um operário que trabalha na General Motors, que constrói aí carros, né, muito famosos,
e que não tem dinheiro para pagar a prestação do carro que ele mesmo faz, tá? Então, aí, em relação ao debate sobre a alienação do trabalho, o Marx coloca que existem 3 etapas: a etapa em relação ao produto, a etapa em relação ao processo produtivo e a etapa em relação à finalidade do trabalho, tá? E a alienação é um tema importante dentro do pensamento de Marx, e também a alienação do trabalho vai cair na prova enquanto exploração aí da mão de obra, que o Marx vai chamar daquele trabalho, né, que entra dentro da produção e você não enxerga, e ele é sobre, né, valorizado, tá? Ele é retirado pelo empregador sem que o trabalhador o saiba, dentro do processo produtivo, e ele vai chamar isso de mais-valia ou mais-valor. Seja a mais-valia relativa, em relação à questão do aumento apenas da produtividade, ou seja, na chamada mais-valia absoluta, que é no aumento da produtividade, né, no aumento do tempo e da carga de trabalho, e principalmente na extração, né, de valor em cima daquele trabalho que é não visto pelo empregado. Tá? O Marx vai chamar isso de mais-valia ou mais-valor. E isso acontece não apenas em cima de um trabalhador comum, isso acontece em cima de um conjunto gigantesco de trabalhadores no mundo inteiro, tá? Que é diversificado principalmente pelos grandes setores empresariais, né, pelos monopólios, pelas multinacionais, que são realmente os detentores da propriedade privada no mundo, tá? É interessante nesse aspecto que o próprio trabalho humano, segundo o pensamento do Marx, torna-se no sistema capitalista uma mercadoria barata, aonde a exploração ela existe, não importa o valor do salário ou o status que o trabalhador tenha, como por exemplo um jogador que trabalha num grande clube, por exemplo no Liverpool, no Manchester United, no Juventus, no Barcelona, ele pode até ser um empresário, um proprietário, etc., tem um status maior do que um trabalhador comum, mas em relação ao dono daquela propriedade, né, privada, que é o clube, ele é apenas um empregado comum como qualquer outro trabalhador, tá? Que foi separado dentro do processo de produção, né, aí, da natureza e dos frutos desse trabalho, né, e que apenas vende, né, a sua força de trabalho para sobreviver. Tá? Então, por isso que dentro do contexto da alienação, a exploração ela acontece independente do valor que o trabalhador comum, que o operário, que o camponês, que qualquer trabalhador ele receba. Tá? É interessante colocar que dentro do contexto aí do desenvolvimento do capitalismo vão sendo criados modelos importantes de produção, tá? Que inclusive vão gerar muito lucro, né, para aqueles que vão pensá-los. É o caso, por exemplo, do toyotismo, é o caso, por exemplo, do fordismo e do taylorismo, que nós vamos ver aqui ao final do conteúdo do capítulo de vocês. Tá? Vou colocar aqui. Aqui ele mostra uma espécie de histórico do desenvolvimento das forças produtivas e das relações de trabalho com o passar do tempo, em todas as sociedades, na antiguidade, né, nas relações pré-capitalistas de produção, que a gente vai colocar aí, né, no feudalismo, tá? É interessante colocar que o modo de produção é a forma como a produção se organiza em um determinado momento, tá certo? E que a classe social do sujeito ela passa a ser determinada, né, pelo lugar que ele ocupa nessas relações sociais de produção. Quando o Marx fala de relações sociais de produção, ele fala da relação que existe dentro da sociedade, né, da relação dos sujeitos entre si e da relação dos sujeitos com o mercado. Tá? Ele não ele está se referindo a todas as relações sociais existentes, que são reproduzidas do ponto de vista ideológico, são reproduzidas do ponto de vista jurídico, que, segundo ele, né, as ideias dominantes dessa sociedade são organizadas e propostas pela própria classe dominante em si, que ele vai chamar, inclusive, esse processo de superestrutura, e a infraestrutura da sociedade é o setor econômico, o setor produtivo, né, e a relação entre as classes sociais e a sua dinâmica, né,
que podem, mais ou menos, né, do ponto de vista político, estar relacionado com a luta de classes ou não. Vai depender das relações de forças existentes dentro daquela sociedade, da busca ou não dela por mudanças, tá? Que aí a gente já relaciona com o capítulo que vai vir, um capítulo de mudança social. Ó, na sociedade capitalista existem diversos tipos de modelos produtivos. A gente vai falar agora do Taylorismo, do Fordismo e do Toyotismo. O que acontece? O James Taylor, certo? Que é o norte-americano, ele vai tentar, né, com a criação do seu modelo produtivista, né, no início dos anos, aí no início do século XX, tá? Se utilizar do mínimo possível de matéria-prima para construir, né, um determinado produto, para ter o gasto mínimo, né, de matéria-prima para produzir determinado produto, tá? Para ter um controle sobre a produção, né? Inclusive da forma como o operário conduz esse processo produtivo, tá? Vai acontecer a divisão do trabalho em especialidade e um controle ferrenho desse processo de produção. A diferença do Taylorismo para o Fordismo é que, além desse controle do tempo de produção, né, tempo é dinheiro, você passa, né, a não se utilizar o tempo, mas gastá-lo, como vai falar o Edward Palmer Thompson. No Fordismo ainda existe, né, com o Henry Ford, o acrescentar da linha de montagem. Se você pegar o filme do Chaplin em tempos modernos, né, você vai perceber que a linha de montagem ela servia para você produzir em massa, né? Ela servia também para dividir o trabalho em especialidade e assim o trabalhador ele aliena-se do processo como um todo, ele não vai saber mais produzir o carro inteiro, mas apenas uma peça que ele coloca ou uma engrenagem que ele se utiliza, tá? E a linha de montagem vai favorecer, né, o desenvolvimento da produtividade, o aumento da produção em massa, certo? O controle rígido, né, da produção, tá certo? Com o mínimo de desperdício possível. Então, nesse contexto, o objetivo do Henry Ford era produzir realmente em massas, né? Até tem uma máxima aí do pensamento do Ford, que é: eu posso produzir carro de todas as cores, contanto que sejam pretos, porque na época não havia muita diversificação da produção. Isso vai acontecer principalmente após o modelo toyotista, né, pensado aí nos anos 40 e 50, né, pelos empresários japoneses, que vão defender a importância da produção flexível, do controle sobre os estoques, da flexibilização da produção, tá, do gasto mínimo com matéria-prima, né, daquele produto feito por encomenda, para que a matéria-prima não se desgaste, aquele carro que é montado, né, o chassi na Romênia, que traz os pneus do Egito, né, que é vendido no Brasil, e as partes daí do seu motor vem da Alemanha, tá? E o carro ele é todo montado sob demanda, tá? É isso que a partir dos anos 70 vai acontecer no sistema capitalista, que vai ser chamado de reestruturação produtiva, que vai dar origem à chamada produção flexível ou toyotismo, tá? Existe, né, um controle sobre os estoques, um controle sobre a demanda, né, a especialização do trabalhador, tá, em realizar mais de uma função, né, e o seu desenvolvimento técnico, né, que é promovido o desenvolvimento da sua especialidade, é a famosa mão de obra especializada, né, inclusive de empresas, né, não apenas automotivas, mas para o cenário que a gente vive hoje, como, por exemplo, cada vez mais competitivo é aquele funcionário que tem algo a mais, que tem estudo, que tem vontade de crescer aí dentro daquele ramo, então ele vai pesquisar, ele vai investir em si, certo? Então esse é o modelo, né, toyotista de produção, tá? Que está relacionado à ideia da produção flexível.
que vai, a partir do seu desenvolvimento, explorar outras áreas onde o capitalismo ainda não havia se desenvolvido, como na questão do fast food, como na questão aí de profissões que ainda não existiam, como, por exemplo, nas telecomunicações, né, o chamado info, né, proletariado, como vai colocar o Ricardo Antunes, né, no sentido dos telemarketing, no sentido do fast food, no sentido das startups atuais, né, que são as empresas por aplicativo, tá? A cultura digital vai ser fundamental nesse processo de desenvolvimento da economia capitalista pós-toyotista, tá certo? E muitos outros modelos de produção vão começar a aparecer baseados no modelo da produção flexível. Certo, gente? Então, ó, fica aqui a dica para vocês estudarem esses outros olhares sobre o trabalho, tá? Novas profissões que surgiram, estudem o Fordismo, o Toyotismo, terrorismo que vai cair na prova, estudem a exploração do trabalho, né? Vai ter um videozinho legal aí de uma música, né? Sobre a questão do operário e da exploração do trabalho, né? Que é inclusive do Zé Ramalho, Cidadão, muito legal o clipe, assistam se puder em casa, tá? Para ajudar no debate do pensamento do Marx em relação à exploração do trabalho e à alienação. A relação entre trabalho e alienação vai cair na prova, a separação do trabalhador, a questão das forças produtivas. Então, estudem muito bem esses principais aspectos da sociologia do trabalho que estão presentes no capítulo e em outras fontes importantes, né, que vão cair aí na avaliação de vocês. Então, um abraço a todos, tá? Bom final de semana, veja a agenda Edu, porque lá vai estar as diretrizes da semana, lá vai estar o calendário de postagens, lá vai estar um ACzinho para você responder e ajudar, né, a complementar o seu estudo para avaliação. Um abraço a todos e até a próxima aula.